Sabe aquele sonho da casa própria? Muita gente acha que é só isso, um sonho distante. Mas a verdade é que ele pode e deve virar um projeto. Um projeto concreto, alcançável. E não é sobre sorte, não. É sobre ter uma estratégia inteligente. Vamos entender como fazer isso. Para começar, vamos com uma pergunta que talvez seja um pouco incômoda, mas necessária. Pensa só, há quantos anos o dinheiro do seu aluguel está indo embora construindo o patrimônio de outra pessoa? A ideia aqui não é sentir culpa, tá? É só para a gente virar a chave e entender que dá para construir um caminho diferente a partir de agora. E para a gente não se perder, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por cada uma dessas etapas, para entender qual é a oportunidade do momento, como fugir das armadilhas e, o mais importante, como transformar esse plano todo numa conquista de verdade. Sempre tem aquela discussão, né? O que vale mais a pena? Alugar, investir a diferença ou comprar um imóvel? Mas olha, vamos deixar essa briga um pouco de lado. A verdade é que, para muita gente, prosperidade de verdade não é ter que escolher um ou outro. É conseguir ter a casa própria e também ter dinheiro investido. E é exatamente aqui que o jogo começa a ficar bem interessante. Recentemente, uma mudança importante nas regras do financiamento abriu uma porta nova para quem está sonhando com a casa própria. Vamos entender que oportunidade é essa. 80%. Guarda bem esse número. O que ele significa? Simples. A Caixa Econômica Federal voltou a financiar até 80% do valor de imóveis, tanto novos quanto usados. Antes, o limite era 70%. Pode não parecer muito, mas esses 10% a mais fazem uma diferença gigante para quem está na luta para juntar o dinheiro da entrada. Agora, vamos mergulhar nos detalhes aqui da tabela. Perceba que esse limite de 80% vale para o sistema Sax, aquele em que as parcelas vão diminuindo com o tempo, sabe? Já no sistema Price, de parcelas fixas, o limite continua em 70%. Na prática, isso quer dizer que a entrada mínima que você precisa dar pode ser de 20% ou de 30%, dependendo do sistema que escolher. E nos dois, a regra de ouro continua. A parcela não pode comer mais de 30% da sua renda bruta. E claro, o FGTS segue sendo um grande aliado para ajudar na entrada. E aqui vem o grande alerta. É fundamental entender isso. Financiar 80% parece ótimo, mas significa que você está pegando mais dinheiro emprestado. E mais dinheiro emprestado ao longo de 20, 30 anos se transforma em muito, mas muito mais juros. Sem um plano bem amarrado, essa oportunidade vira uma armadilha perigosa. E para a gente ver como esse risco é real, vamos dar uma olhada numa história de verdade. É um depoimento de uma pessoa que, por falta de planejamento, acabou transformando o maior sonho da vida dela num baita problema. Olha só o primeiro erro. A pessoa ficou tão focada em conseguir o financiamento máximo, em ser aprovada pelo banco, que esqueceu de todo o resto. O resultado? Conseguiu as chaves, mas se viu pagando as parcelas de um apartamento completamente vazio. Simplesmente não tinha dinheiro para comprar uma cama, um sofá, nada. E a consequência a longo prazo é ainda mais assustadora. A pessoa percebeu que a dívida de 30 anos não era só uma conta, era uma sentença. Por 30 anos, a vida dela estaria congelada, sem dinheiro para lazer, para nada. O financiamento mal planejado tinha se tornado uma prisão. Ok, já entendemos o risco. Então, como a gente foge desse pesadelo? A resposta está num conjunto de 5 atitudes. Pense nelas como um kit de ferramentas estratégico. São elas que separam uma compra de imóvel bem-sucedida de um desastre financeiro. Vamos ver uma por uma. Esse aqui é o nosso mapa para o sucesso. Primeiro, fazer as contas antes mesmo de começar a sonhar. Segundo, encarar o financiamento como um projeto sério. Terceiro, já entrar no jogo com um plano para quitar a dívida o quanto antes. Quarto, proteger seu patrimônio com uma reserva. E quinto, controlar os gastos e não deixar o estilo de vida inflacionar. Agora vamos detalhar cada um desses pontos. A primeira atitude é a base de tudo. Fazer as contas de verdade e enxergar o que o gerente do banco não faz questão de mostrar. É um erro clássico comparar só o valor do aluguel com a parcela do financiamento. Ser proprietário vai muito além disso. Como a gente vê aqui, tem condomínio, tem IPTU, tem custo de manutenção e, claro, os custos para mobiliar a casa toda. A parcela do financiamento, na real, é só a ponta do iceberg. A segunda atitude é uma virada de chave na sua cabeça. O dia que você assina o contrato não é a linha de chegada, é só a linha de partida. O objetivo não é se conformar em pagar por 30 anos. O verdadeiro projeto é quitar essa dívida o mais rápido que você puder. Isso nos leva direto para a terceira atitude, entrar no financiamento já com plano de ataque. E o nome desse ataque é amortização.
Amortizar é adiantar o pagamento das últimas parcelas, o que simplesmente destrói os juros. O segredo é criar uma regra para você. Por exemplo, todo 13º, todo bônus do trabalho e, principalmente, toda e qualquer renda extra que entrar, seja de um freela, de um trabalho em casa, de um pequeno negócio, vai direto para esse objetivo. Presta atenção nisso aqui porque é muito poderoso. Amortizar não é só sobre economizar dinheiro, é sobre comprar o seu tempo de volta. Cada parcela que você quita antes do prazo são meses, às vezes anos da sua vida que você se liberta daquela dívida. E tempo, meu amigo, tempo é o ativo mais caro que existe no financiamento. A quarta atitude é proteção. A casa própria é um patrimônio valioso e precisa ser protegido. E essa proteção se chama reserva de emergência. Mas entenda bem, o propósito dela não é render dinheiro, não é um investimento, é um fundo de sobrevivência. É o dinheiro que vai garantir o pagamento das parcelas se algo der errado, se a renda cair por 1, 2 ou 3 meses. É o seu seguro anti-pesadelo. E para fechar, a quinta atitude, maturidade financeira. Hoje em dia, existe uma pressão enorme para ter a casa perfeita de revista assim que a gente se muda. Isso é uma cilada que leva a mais dívidas. O plano inteligente é ir por etapas. Primeiro, compre o essencial para morar com dignidade e conforto. O resto vem com o tempo, com planejamento, sem sufoco financeiro. Bom, agora chegamos à etapa final. Quando a gente combina todas essas 5 atitudes, aquele sonho que parecia tão distante começa a virar um plano concreto. E um plano bem executado, pode ter certeza, uma hora vira conquista. Antes de dar o passo final, use esse checklist. Seja brutalmente honesto com você mesmo. A parcela cabe no seu orçamento com folga? De verdade? Sua renda é estável? Você já tem um plano real de quanto consegue amortizar por ano? E se rolar um perrengue, uma emergência, você aguenta o tranco? Se você respondeu sim para as 3 primeiras e tem um plano para a última, você está no caminho certo. E é muito importante lembrar o porquê de todo esse esforço. Sair do aluguel é muito mais do que só uma transação financeira, do que trocar um boleto por outro. É uma mudança de fase na vida. É parar de usar seu suor para construir o patrimônio de outra pessoa e finalmente começar a construir o seu próprio. Para encerrar, fica aqui uma última reflexão. O objetivo final não é só comprar o imóvel, é ser dono dele de fato, é quitar a dívida. A oportunidade existe, ela está aí. Mas o que vai diferenciar o sucesso do fracasso é a sua estratégia. Então a pergunta que fica é: qual é o seu plano?